Gênesis é o livro chamado livro do princípio, o livro do início. A palavra Gênesis significa o início, o princípio das coisas. Ela, no hebraico, Toledot, essa palavra significa normalmente, é ligado também, princípio de um grupo, princípio de coisas, até ligado à genealogia, quando conta a história de uma família ou de pessoas importantes de um país, é a mesma palavra. Mas o livro começa contando toda a história, é muito conhecido de todos aqueles que leem a Bíblia, mesmo os que não leem, já ouviram falar de Gênesis, do primeiro livro da Bíblia, e do primeiro capítulo, que narra a criação de todas as coisas, e algo que é muito claro, a Bíblia fala de 6 dias da criação, e nós não discutimos aqui o que significa, mas são 6 dias da criação, 6, bem claramente, no 7º Deus descansa, e neste momento do descanso, depois dele criar o último dos seres, aquele que vem para coroar a criação, para cuidar da sua criação, para representá-lo aqui na terra, feito à sua imagem e semelhança, aí surge o homem, e o capítulo 2 é uma descrição detalhada da criação do homem. Do versículo 4 ao versículo 7, não sei se podemos ter, Gênesis 2, de 4 a 7, e nós vamos acompanhar essa leitura, e seguiremos assim durante todo o capítulo 2, nós iremos hoje até o versículo 25, porque nestes momentos, e aquilo que Deus tem colocado no coração dos pastores, é falarmos sobre Gênesis, mas enfatizando as histórias das pessoas do livro. Todas as pessoas, as famílias, e nesse primeiro momento iremos desde Adão, o primeiro ser humano, até Abraão, que é aquele que vai iniciar o coletivo de Deus, e poderíamos dizer já o reino de Deus que começa a se estabelecer na terra, através deste que se tornará o patriarca de uma grande nação, a nação de Israel, com muitas promessas, e nós vamos até este homem, mas começando com o primeiro homem, é o que veremos agora, do capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 7 do capítulo 2. Leiamos juntos. Em casa também, se você puder, acompanhe esta leitura, é importante. Esta é a Gênese, vamos ler? Esta é a Gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Pai, que a tua palavra fique clara a todos nós, que o teu Espírito nos mostre lições importantes para as nossas vidas hoje e dá-nos forças para colocar em prática tudo aquilo que queres que façamos, em nome de Jesus. Amém. Os princípios da história do homem é este versículo 4 ao versículo 7. Estas são as origens, esta palavra Toledot que falei no início. Nesta narração da origem de todos os seres, a atenção agora concentra-se no homem. Houve quem julgasse tratar-se de uma segunda narrativa da criação, porque você pega o capítulo 1 no final, ele fala sobre Deus fez o homem, macho e fêmea os fez, dá ordens a ele, e muitos pensam que seria uma segunda narrativa, o que não é verdade. A primeira narrativa dá uma visão geral, uma visão panorâmica, e agora entra o detalhamento daquele que é colocado como a coroa da criação, como o principal. E é interessante que mesmo uma teoria que
que até hoje é teoria e que, de alguma forma, tenta contradizer o ensino bíblico, se bem que não consegue totalmente, porque, vez por outra, ela está batendo, como quando fala do ser humano, a teoria da evolução diz que o ser humano é o último e é aquilo que é a coroa da evolução, eles dizem. A Bíblia afirma que Deus criou todas as coisas, elas não vieram evoluindo, foram criações. É claro que em etapas, de uma forma, podemos dizer, ordenada, e aí a evolução concorda com a criação. A teoria da evolução concorda com a história bíblica e verdadeira da criação. O homem é o último. Há diversas histórias antigas de outras religiões, manuscritos, pergaminhos, feitas algumas coisas lá dos sumérios, da Mesopotâmia, gravados em pedra, contando também histórias da criação. Mas a maioria das histórias da criação dos pagãos, aliás, todas elas, o homem é o primeiro a ser criado, o homem e a mulher. Praticamente os primeiros. E eles ajudam a divindade a criar o resto. Há uma dessas histórias, como antigamente se fazia a divisão entre história e história, uma dessas histórias coloca o homem sendo auxiliar de Deus, da divindade, daquela divindade. Mas Deus não precisa de auxiliares. Deus é soberano, criador, absoluto. Antigamente também muitos colocavam que o sol e a lua eram divindades, e aqui o primeiro capítulo de Gênesis mostra que Deus criou o sol e a lua. São criações de Deus também, e o homem é esta criação, mas uma criação a quem ele dá toda a atenção, porque ele é colocado como o administrador. A raça humana é colocada como administradora desta terra. Por isso, esse detalhamento todo. Nós sabemos, né, que quando aparece essa palavra, o Senhor, no primeiro capítulo, quando fala que Deus criou, em hebraico é Elohim. Elohim, o rim é plural, mas não se fala em deuses, fala-se num Deus grandioso, e alguns colocam que é o plural majestático, e muitos já dizem que já está se mostrando ali que este Deus é um Deus triuno, porque quando ele cria, lá no primeiro capítulo, em todo o tempo, disse Deus. Cada momento que antecede a criação de cada uma das coisas, nos 6 dias, sempre a palavra que aparece, o verbo é disse Deus. Dizer, ele falou. Em João 1, o que está aparecendo? No princípio era o verbo, a palavra. E a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. No versículo 14 de João 1, vai dizer que a palavra se fez carne. E nós sabemos e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então a palavra através da qual todas as coisas foram criadas, é a segunda pessoa que se encarna em Jesus. E também é dito logo no início que o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo, do caos, das águas. Deus, o Criador, o Pai, o Filho, que é a palavra criadora, e o Espírito que está na criação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Elohim. Elohim, não cabe em El, que seria Deus apenas. El é Deus em hebraico. O Deus que nós usamos, Deus, El. Elohim, um Deus grandioso. Mas aqui já vai aparecer a palavra Yav, ou Yavé, que alguns traduzem não muito corretamente por Jeová. Yav é o nome que os hebreus recebem através de Moisés, que entendemos foi o mesmo que escreveu, humanamente falando, o Gênesis. Ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, assim entendemos, é uma tradição que diz isto, e concordamos com essa tradição. E este Moisés, que recebe lá em Êxodo esta revelação do nome de Deus, e o que é Yav? Ninguém sabe a pronúncia correta, porque os hebreus fazem questão de não colocar as vogais.
apenas ali 4 consoantes, que poderíamos dizer Y, H e V e A. Não se sabe, o W aparece. E o que nós temos, na verdade, a melhor compreensão é que eu sou, ou o Eterno. Portanto, quando se fala em Av, Elohim, é o grande Deus, eterno Deus, o sempre presente Deus. Aquele que é, o que quer ser, o que pode ser, sempre. Ele pode, ele é. Mas é um nome pessoal. E agora, na criação do homem, este Deus chamado Senhor, porque os hebreus passam a tratar de Adonai, que é Senhor, e que os gregos, quando fazem a primeira tradução da Bíblia para uma língua estrangeira, o Velho Testamento traduzido para o hebraico, do hebraico para o grego, é a tradução do 70, Septuaginta, e Yav, ou Adonai, vai ser traduzido por Kyrios, Senhor. Por isso nós temos o Senhor. O Senhor Deus, Ele mesmo, cria agora todas as coisas, e agora aparece Ele criando o homem, de forma particular. Todos os seres foram criados por Deus, mas o homem, a ele é dado uma atenção especial. Ele é feito do pó da terra, do que está na terra. E é interessante que o corpo humano tem tudo aquilo que está no solo. Temos os minerais aqui no nosso corpo. Por isso, é dito que o pó volta ao pó. Nos tornamos pó de novo. Antes de qualquer outra descoberta da química não ser desenvolvida, a Bíblia já afirmava isso, porque foi o que criou todas as coisas. E a Bíblia registra a palavra dele, do Criador. Agora, algo diferente de todas as outras criaturas, Deus sopra nas narinas o fôlego de vida. Deus sopra. Neste momento, o homem se torna um ser vivente, mas mais do que isto, como é declarado no primeiro capítulo, ele é imagem e semelhança de Deus, porque ele recebe, o único que recebe o sopro divino. Mais do que um ser racional, o ser humano é um ser espiritual. Ele tem esta partícula de Deus dentro de si. E isto dá ao homem a infinitude. Não é eterno porque ele tem um princípio. Deus é eterno, ele não tem princípio e não tem fim. Mas o ser humano não tem fim. O Espírito que está em mim e em você é infinito. Ué, mas então todo mundo vai para a infinitude, para a eternidade com Deus? Não. O ser humano vai viver eternamente para sempre. E a escolha ele faz aqui, ou para sempre com Deus, ou para sempre sem Deus. Isso nos dá certeza de que existe uma eternidade com Deus, porque o ser humano é eterno, é infinito, participará da eternidade de Deus e começa a participar, e depois colocaremos isto. Se ele aceita aqui e quer aqui, ele vai infinitamente, eternamente com Deus, ou se não aceita e se rejeita, ele ficará infinita, eternamente sem Deus. Infinita, eternamente com Deus é céu, infinita, eternamente com Deus é inferno. Existe o céu, existe o inferno. Porque o ser humano tem um espírito eterno, que não termina. Quando morre o corpo, o espírito continua, permanece. Ou para sempre com Deus, ou para sempre sem Deus. Agora, quando nós temos, então, a continuação de toda esta história, e nós vamos ver a continuação disto no versículo 8, a gente vai agora para o versículo 8, e nós vamos ver a criação. Este homem é feito, e quando ele é feito com tanto carinho, que Deus faz algo especial para este homem que ele cria. Do versículo 8 ao versículo 17. Vamos ler? Aqueles que puderem, leiam comigo agora. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. O Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim,
e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Jardim do Éden. Éden significa paraíso. Não é fácil localizar geograficamente o Jardim do Éden. Há 2 rios que até hoje existem, o Eufrates e o Tigre, mas os outros 2 rios que são citados não são localizados. Há várias hipóteses, mas não se tem certeza. Este local, que é um local, e por isso a Bíblia faz questão de descrever a geografia. Alguns acham que aqueles 2 rios menores podem ter desaparecido no dilúvio também. Não se sabe, porque a Bíblia fez questão de não marcar, porque o que vai acontecer com aquele ser humano que é colocado no paraíso é algo muito triste, e nós sofremos as consequências até hoje. Mas é importante a descrição de um lugar lindo, maravilhoso, arborizado. Essa palavra Éden pode estar ligada também à ideia de uma planície, um lugar sem montanhas, sem aclives e declives, um lugar realmente onde estava ali com todas as condições necessárias para viver bem e feliz o homem. E ele vai cuidar, e Deus o coloca para trabalhar. O trabalho, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é castigo, é bênção, é ordem divina. Deus ordenou ao homem. E esse trabalho incluía o cultivar, mas incluía também o administrar, o cuidar e o pesquisar, porque ele vai dar nome a todos os animais. E os nomes sempre nos povos antigos apresentam características, são sinônimos concretos, que vai apresentar as características daqueles animais. Não é apenas um som que distingue, mas é uma característica. Então, para ele ver a característica, ele tem que observar, ele tem que fazer uma pesquisa. O ser humano é colocado para fazer um trabalho intelectual, um trabalho de pesquisa, também trabalho braçal, mas com alegria e plena harmonia. E assim está aquele ser humano feliz, contente, naquele local perfeito. E naquele local Deus coloca 2 árvores especiais. O texto diz, ele coloca ali a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida e todas as demais árvores, o ser humano poderia comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal é uma árvore que não se deve comer. E a consequência é que viria a morte. Originalmente, o homem não foi feito para a morte. O ser humano não foi feito para morrer. Não sabemos como é que seria esta vida contínua se o homem não tivesse desobedecido a Deus, se o ser humano não tivesse desobedecido a Deus. Mas seria algo que continuaria, talvez essa eternidade com Deus de outra forma, outras etapas. Não sabemos como, nem podemos imaginar, mas o homem foi feito para viver e viver com Deus, em harmonia, em alegria, cuidando das coisas de Deus, como mordomo, como administrador, não dono. E esse ser humano tem um limite. Deus estabelece um limite. De tudo que está aqui,
nisto você não pode tocar. Por quê? Por que o homem não podia comer da árvore do bem e do mal? Sabe por quê? Eu não sei. E ninguém sabe. E a Bíblia não diz. A Bíblia só diz que no dia que comesse, morreria. Naquele dia morreria. Mas, quando acontece, o que significa isso? É que no momento em que o homem desobedecesse a Deus, ele deixaria de ser imortal. O seu corpo não seria mais imortal. O espírito continuaria, mas o corpo não mais. Ele perderia a imortalidade e perderia a vida plena e harmônica com Deus. E é isto que Deus diz. Mas este homem que está ali, feliz, falta-lhe alguma coisa. E do versículo 18 até o 25, nós temos a continuação desta história, uma linda continuação. Vamos ler do 18 ao 25? O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então, o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se uma só carne. O 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Não é bom que o homem esteja só. E quando o homem vai trabalhar, ele vai vendo, e nessa pesquisa provavelmente ele vai falar, ele vê os animais estando com as suas parceiras, os seus parceiros, os animais ali, os casais e os diferentes tipos, e provavelmente o próprio homem observa: ué, me falta algo. E por quê? Deus deixa o homem só para o homem sentir, para o homem perceber que precisa de algo mais, que não era completo. O primeiro capítulo, quando fala, já fala da criação homem e mulher, e com isto, o que é dito que haveria os descendentes, mas aqui, quando há esse detalhamento, a gente vê que é um processo. E o homem agora sente falta, e Deus vai fazer o que é necessário, ele o faz dormir. Alguém já disse que ele anestesia o homem, a primeira anestesia geral está aqui descrita. Ele vai e pega do lado, e o texto coloca a costela, mas é da lateral. Ele vai ali e coleta um pedaço, alguém poderia dizer o material genético necessário. E ele coleta e ele vai fazer ali todas os aperfeiçoamentos. Porque a mulher é um homem aperfeiçoado. Não é verdade, irmãs? É isso. A mulher é o homem agora embelezado, realmente. E que vem como seu complemento. De forma alguma a Bíblia quer dizer aqui que a mulher é um ser inferior, uma secretária, mas ela é colocada frente a frente com o homem para completá-lo. Este é o sentido. É um sentido de completude. A mulher completa o homem como o homem completa a mulher. Homem e mulher, macho e fêmea. Não existe outra ordem na natureza. Qualquer coisa diferente disto é de procedência maligna. É consequência do pecado. O projeto original de Deus é um homem e uma mulher. E o texto termina descrevendo, no penúltimo versículo, o casamento. E uma declaração que até hoje nós
usamos. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Um corpo. Tornam-se um só corpo. Uma junção que deve ser perfeita e deve se caminhar nesse sentido. E originalmente, provavelmente caminhou assim. Houve outra coisa que vamos ver no próximo capítulo, que tira toda essa harmonia em todos os sentidos, até do relacionamento homem-mulher. E o último versículo dá um detalhe. Ambos estavam nus e não se envergonhavam. O relacionamento era puro. Haveria a procriação, porque é dito no primeiro capítulo, mas não haveria nenhum tipo de maldade. Naturalmente, o homem cumpriria o seu papel junto com a mulher, formando a sua família, sem maldade, sem impureza, porque o homem até aquele momento estava ainda em comunhão e em obediência a Deus, cumprindo o que Deus tinha determinado. O seu propósito de administrar em obediência a Deus. O paraíso. Essa mesma palavra, quando foi traduzida para o grego, é a palavra usada, e nós nos lembramos destes acontecimentos no final de semana passado, quando Jesus se dirige ao criminoso na cruz e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então entendemos que este paraíso, não mais o paraíso o Éden da terra, porque mais tarde vamos ver o que acontece com ele, mas existe um paraíso eterno no céu, que seria a primeira etapa da nossa chegada, o primeiro momento que teremos no caminho quando sairmos deste corpo, em espírito, de forma conscientes no paraíso. Como também é descrito para onde foi Lázaro, aquele da parábola, que não é uma mera parábola, porque todas as parábolas, em nenhuma parábola um nome é dito. E só esta, que portanto acredito não é parábola, é uma história que Jesus está contando de alguém que realmente existiu e que foi para o paraíso, enquanto que o outro foi para já a perdição eterna. E nesse sentido, a promessa que é dada é uma promessa que eu e você temos. Perdemos o paraíso aqui na terra, mas há uma promessa para quem está disposto a obedecer a Deus. Obedecendo e aceitando o amor de Deus de ir para o paraíso logo após a perda e a morte do corpo, porque o espírito é eterno e continuará. Para aqueles que creem, e crer significa obedecer. Enquanto o homem, Adão e Eva, creram, obedecendo a Deus, eles estavam no paraíso. É interessante que a descrição da criação da mulher, do Gênesis, é a única descrição de todos os relatos de criação que existem nos diversos mitos, nas diversas religiões, nenhuma trata especificamente da criação da mulher. Porque a mulher sempre foi dignificada por Deus. O pecado vai entorpecer tudo, mas Deus fez tudo em plena harmonia, em paz. E agora, aprendemos desta lição que Deus nos colocou aqui nesta terra para cuidarmos dela, para administrarmos a vida que Ele nos deu, de acordo com a lei dEle, com a vontade dEle. E quem faz isto tem a promessa do paraíso. Que isto aconteça com você e com cada um dos que aqui estão. Pai querido, completa esta palavra em cada coração, é o que te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém.